A gente tem agora uma entrevista importante, vamos conversar com o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi. Deputado, muito obrigada por essa entrevista. Eu já começo lhe perguntando se Simone Tebet está firme. Ela se parece com a candidatura de Henrique Meirelles ou não? Boa tarde a todos da CNN, é um prazer falar com vocês. A Simone Tebet é nossa pré-candidata à presidência da República por decisão no final do ano passado da nossa executiva nacional, tem percorrido o país, tem empolgado a nossa militância e não há comparação com a candidatura do Meirelles, sem nenhum demérito ao ex-ministro Meirelles, mas a Simone Tebet, ela nasceu no MDB, é uma militância histórica do partido, é uma militante filha do Rames Tebet, grande senador e ex-presidente do Senado Federal, foi prefeita de Três Lagoas, a cidade dela, reeleita prefeita, portanto, tem experiência no executivo, experiência administrativa, foi deputada estadual pelo MDB do Mato Grosso do Sul, depois foi vice-governadora do estado, hoje é senadora da República e teve uma participação muito significativa, de coragem, mostrando muito preparo na CPI do Covid, enfrentando os poderosos muitas vezes, para defender a população brasileira. É alguém que tem uma sintonia muito grande com a militância do MDB, porque nasceu no partido e tem uma história de vida pública que a credencia para ser a nossa pré-candidata à presidência da República. O Meirelles, em 2018, filiou ao MDB para ser candidato naquele momento que era um momento daquela fotografia. Hoje, o MDB, eu posso dizer sem medo de errar, com absoluta convicção, que está entusiasmado, está trabalhando principalmente a sua base, a sua militância, pela nossa pré-candidata Simone Tebet. Bom, deputado, foi bonita essa sua homenagem que o senhor fez à senadora, ela merece mesmo. Mas o que vimos ontem, pelo menos aqueles lá presentes no jantar, é que eles estão com Lula. O senhor acha que o partido vai em que momento avisar Simone Tebet que vão deixá-la para apoiar o líder das pesquisas? Olha, o MDB é o partido mais democrático do Brasil. Ele não leva a democracia apenas no nome, como Movimento Democrático Brasileiro. É um partido que respeita a opinião de cada líder. E o senador Renan Calheiros e o ex-senador Eunício Oliveira nunca disseram nada diferente do que fizeram ontem e sempre de maneira muito clara e objetiva, dizem da relação pessoal que eles têm com o ex-presidente Lula. Isso é absolutamente natural no partido, historicamente foi assim, principalmente nos estados do Nordeste, há uma relação maior do MDB, de setores do partido com o ex-presidente, mas o que eu posso afirmar é que, respeitosamente, a grande maioria do MDB hoje está comprometida com a pré-candidatura da Simone Tebet. É o que a gente percebe percorrendo o país, conversando com as lideranças. Só para vocês terem uma ideia, ela já tem agenda no Acre com o ex-governador Flaviano Melo para lançar a Mara Rocha, que vai ser a nossa candidata a governadora, e a Jéssica Salles, nossa pré-candidata ao Senado. Ela tem uma visita já agendada no Mato Grosso com o ex-governador Carlos Bezerra, já tem visita agendada na Bahia com o nosso núcleo afro do MDB, que é um núcleo bastante atuante. Ela já esteve em São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes, já esteve com o Melo, prefeito de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, já esteve em Minas Gerais com o Newton Cardoso Júnior e com os nossos parlamentares, o Newton, que é o presidente
do partido, já esteve em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, com o Putinelli, que é o nosso pré-candidato a governador. Tem uma agenda intensa de visitas aos estados para consolidar a sua candidatura, para apoiar os nossos palanques regionais e, claro, ficar mais conhecida e ganhar musculatura para esse pleito. Deputado, nós falávamos aqui sobre o MDB ser um partido extremamente pragmático. Muita gente procura, inclusive, agora uma mulher para melhorar o desempenho na votação entre as mulheres. Vocês têm Simone Tebet como pré-candidata, mas já estão dialogando com muitos outros grupos, né? A gente fala aí da Terceira Via, teve encontro, Luciano Bivar, o próprio João Dória. Eu lhe pergunto, caso não haja essa candidatura própria, existe um outro plano que não seja ainda o apoio ao ex-presidente Lula? Nós estamos trabalhando para que haja uma unificação das candidaturas do Centro Democrático. Por isso, nós reunimos com o presidente Luciano Bivar, do União Brasil, reunimos com o Bruno Araújo, o presidente nacional do PSDB, o Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, e fizemos agora um cronograma para que a gente possa, através do diálogo, através da apresentação de projeto para o país, apresentar no dia 18 de maio uma candidatura única. Claro que a gente sabe que não é simples, nós vamos debater bastante, nós vamos conversar bastante, mas eu acredito que todos os partidos do Centro Democrático estão imbuídos na intenção de buscar um nome que seja minimamente de consenso para dar uma alternativa ao país. A gente sabe que o presidente Bolsonaro tem muita força nas pesquisas e é natural que isso ocorra, porque é o presidente da República, está comandando as políticas públicas atuais, e o seu oponente, o ex-presidente Lula, que foi 8 anos presidente da República, também que simboliza o anti-Bolsonaro hoje, também esteja bem nas pesquisas. Isso é o reflexo desse momento, é a fotografia que nós temos hoje. Eu acredito que, se nós conseguirmos unir essas forças democráticas em torno de uma candidatura, acredito que a senadora Simone Tebet tem condições de liderar este movimento. Nós vamos apresentar uma candidatura que seja de pacificação nacional, de união de brasileiros. Acho que essa briga, que hoje mais parece uma briga de torcida organizada em campo de futebol, não está levando a benefícios para a população. A gente tem aumento da alimentação toda semana, tirando o poder de compra da população mais simples e da classe média. A gente tem combustível nas alturas, carne com preço elevado. Nós temos problemas reais e eu acredito que uma candidatura moderada, pacificadora, equilibrada, pode chamar a atenção do grande público, da população, para que busque uma alternativa para dar as respostas que a população precisa. Esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo no MDB e junto com esses outros partidos, essas outras forças políticas do nosso país. Deputado, vamos agora acompanhar a pergunta e a intervenção, a participação de Gustavo Uribe, também que está acompanhando aqui o que o senhor está respondendo aqui para o Visão CNN. Uribe. Presidente, boa tarde, obrigado pela entrevista. Presidente, dos 6 maiores redutos eleitorais do país, 2 estão no Nordeste. A senadora Simone Tebet entrar com uma resistência grande nessa linha, ou seja, nessa região, que é importante eleitoralmente, não prejudica uma candidatura dela à sucessão presidencial? No momento que a pré-candidata Simone Tebet se consolidar como a candidata à presidência de um grupo de partidos, eu acredito que as pessoas vão olhar com outros olhos, porque hoje existe muita desconfiança ainda. E talvez por isso ela não tenha conseguido ainda índices significativos nas pesquisas. Mas eu acredito, até pelas pesquisas internas que nós temos, primeiro, que a população
ainda não está absolutamente preocupada com a eleição. Não se discute eleição em todas as rodas do nosso país. Então é natural que as duas maiores forças estejam com grande índice de pesquisa. Mas eu acredito que tem muita gente hoje que fala que vota no presidente Bolsonaro porque é absolutamente contra o PT e o ex-presidente Lula. E acredito também que tem muita gente que vota hoje no ex-presidente Lula porque é absolutamente contra o presidente Bolsonaro. E acho que esse eleitor, que ele está votando mais contra um ou contra o outro, ele vai buscar uma candidatura que seja uma alternativa, que tenha equilíbrio, que seja moderada, que pregue a pacificação nacional, que acabe com essa história de briga de brasileiro contra brasileiro. Eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que passar, é essa ideia que a gente tem que passar para as pessoas. Acredito que nós temos ainda muito tempo para a eleição e para apresentar um projeto de desenvolvimento para o país, de retomada da nossa economia, de acolhimento na área social, principalmente porque a gente sabe que hoje nós temos desemprego, aumento da miséria, dificuldades para a população, e nós queremos apresentar um projeto robusto que sinalize para os brasileiros que nós vamos ter alguém na presidência da República que vai fazer com que o país pacifique a partir do próximo ano e nos próximos 4 anos. O Brasil é gigante, país de grandes oportunidades, e eu acho que essa radicalização muitas vezes prejudica o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Esse é o apelo que a gente vai fazer durante esse processo de pré-eleição, depois na eleição, e eu tenho convicção que é um apelo que vai encontrar ressonância na sociedade. Nosso analista no Rio de Janeiro, Leandro Rezende, também tem pergunta. Leandro. Obrigado, Lu. Presidente, obrigado por estar conversando conosco. O PSDB tem hoje 2 pré-candidatos à presidência, João Dória e Eduardo Leite. Tem um pouco mais de um mês aí até essa data, né, 18 de maio, para que saia a candidatura de terceira via. O senhor vê que hoje o MDB dialoga melhor com Eduardo Leite do que com João Dória, presidente? Olha, eu acho que cada presidente de partido precisa falar sobre o seu partido. Para mim é muito difícil falar sobre as questões do PSDB e mesmo do União Brasil, apesar da nossa relação ser bastante próxima. No PSDB, eles tiveram um processo interno de prévias. Portanto, o Bruno Araújo tem colocado que o pré-candidato à presidência da República do PSDB é o ex-governador João Dória. Mas claro que nós sabemos que o ex-governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também é um agente importante, todos serão importantes na união dessas lideranças para apresentar esse projeto. Agora, essa é uma questão que é mais do PSDB. Claro que eu posso falar aqui o que oficialmente o PSDB tem nos colocado nos diálogos que a gente tem feito. Deputado, queria ainda fazer uma última pergunta, a gente já está com o tempo aqui mais contado. O senhor falou ainda agora, numa das suas respostas, que tem o eleitor que não vai escolher nem o presidente Lula, nem o presidente Jair Bolsonaro, ou não deseja escolher e deseja uma outra candidatura. Esse eleitor, ele vai ter que ter confiança nessa candidatura, de que vai tirar um dos dois. Ele não vai escolher uma candidata ou um candidato que esteja ali performando 1 ou 2%, que não tenha condições de tirar um dos outros 2 candidatos. Em que momentos, deputado, o MDB vai fazer a avaliação de retirar ou não a candidatura? Olha, eu acredito que assim que nós conseguirmos a convergência para ter um nome que represente essas forças políticas, esse nome vai ter um crescimento significativo nas pesquisas. Por quê? Porque é exatamente o que você falou. Vai ter credibilidade e vai
tirar esta possível dúvida que muitas vezes a própria população tem de que será ou não será candidato. Então, eu acredito que nós temos um campo bastante grande para poder, ao apresentar um candidato, que ele possa pontuar com 5%, 6%, 7% no primeiro momento, e depois a gente sabe que quando o candidato começa a crescer, as pessoas começam a perceber que existe um apelo, existe um projeto de país, e isso vai ser construído, claro, o crescimento constante desse candidato. Eu acredito nesta tese, o MDB tem trabalhado fortemente nisso, a senadora Simone Tebet tem percorrido o país, tem dado entrevistas, tem conversado com muita gente e a gente percebe que as pessoas estão querendo uma alternativa aos candidatos que já estão postos. Eu tenho certeza que quando houver essa decisão e apresentação de um nome que vai liderar esse movimento, será um movimento crescente. Agradecer a participação do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Obrigado, deputado. Muito obrigado.